Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e de máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje nós vamos estar testando um compressor, testando a parte elétrica do compressor. Hoje você vai aprender como identificar se o compressor está queimado, se está tudo bem na parte elétrica dele. Legal? Bora lá, eu vou inverter aqui a câmera, o compressor. Esse é o nosso compressor escolhido EGAS 80 CLP para R600. Ok? Deixa eu colocar na posição aqui. Deixa eu melhorar a imagem, fica bem clara, certo? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que aprender a identificar quem é quem aqui nesses pinos, certo? Esses são os pinos que são energizados, né, para fazer o compressor funcionar. Então o compressor ele possui um enrolamento de partida, que a função do enrolamento de partida, como o nome diz, ou principalmente, a gente vai chamar mais esse enrolamento de partida de enrolamento auxiliar, justamente para facilitar nós decorarmos o nome dos terminais, tá? A função do enrolamento de partida ou auxiliar, certo? É simplesmente fazer o compressor partir, é como se fosse um motor de arranque de um carro. Ele só é ligado na hora da partida, certo? O enrolamento auxiliar. E possui um outro enrolamento que nós chamamos de enrolamento de marcha ou enrolamento de trabalho. Para efeito da gente decorar e identificar, a gente vai chamar de enrolamento de marcha, tá bom? Você já vai entender por quê. Por o seguinte, quando eu comecei com refrigeração, me ensinaram dessa forma, e é dessa forma que eu costumo ensinar, tá certo? Me fizeram decorar o seguinte, a sigla de um time de futebol lá de Minas Gerais, que chama Clube Atlético Mineiro. Então, as iniciais do Clube Atlético Mineiro, CAM. Então, eu decorei CAM, então eu quero que você decore também. CAM. Só que ao invés de Clube Atlético Mineiro, é comum, auxiliar e marcha. CAM, no sentido anti-horário. Comum, auxiliar e marcha. CAM. Comum, auxiliar e marcha. Estou repetindo bastante, porque você nunca mais vai esquecer isso. Principalmente você que torce para o outro time, você não adianta ficar com raiva. Agora você já decorou, já era. Mas é só para efeito de você saber quem é quem. Comum, auxiliar e marcha, sempre no sentido anti-horário. Ah, mas tem compressores que a disposição desses pinos é diferente? Tem, mas a lógica vai permanecer a mesma, tá? No fim desse vídeo eu vou explicar como você vai usar a mesma lógica quando inverter a posição aqui dos pinos, tá bom? Fica tranquilo que você vai aprender. Ok? Bom, aqui eu tenho uma representação desses pinos, ó, CAM. Só que eu tenho mais alguma coisa aqui desenhada para você entender. Certo? Comum, auxiliar e marcha. Esse desenho, tá? Esse caracol aqui, ele representa enrolamento, tá certo? É uma representação de elétrica, é um enrolamento, ó. Tem aqui entre o comum e o auxiliar, e tem aqui entre o comum e o marcha. Tem um enrolamento. Agora, repara aqui numa numeração. Esse daqui tem uma representação que a gente vai chamar de resistência ômica. Tá certo? Resistência ômica. Aqui tem uma representação aqui de 6,5. E aqui tem uma representação de 3,4. O que significa isso? Você já vai aprender, então, o que é resistência ômica. Resistência ômica, você vai precisar de um alicate amperímetro ou multímetro. Deixa eu colocar aqui na escala para você testar resistência ômica. Tá certo? Não adianta eu te mostrar nesse multímetro onde fica, cada aparelho é diferente, mas é onde você faz o teste de continuidade.
Ok? Então, ó, eu vou pegar uma das pontas e aqui tanto faz, tá? Porque não tem polaridade. Pode ser a preta, pode ser a vermelha. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um polo aqui no comum e outro aqui no auxiliar. Dá uma olhada só. Ó, por enquanto não tem registro nenhum no nosso alicate amperímetro ou no nosso multímetro. E agora, quando eu colocar aqui, opa, deixa eu pegar bem direitinho. Pronto. Tá vendo? Deu uma leitura de 6,7 ohms. Por que não deu 6,5? Porque sempre que você faz a leitura, dá uma olhada aqui. Ó, eu peguei essa informação na ficha técnica desse compressor. Ele tem uma leitura, que depois eu vou mostrar qual é, que ela oficialmente, lá na ficha técnica, ela é feita a 25 graus. A gente não está a 25 graus, e apesar de ter esses 25 graus, ela pode dar uma variação de 8% para mais ou para menos. Tá certo? Então, o importante, a gente vê aqui, ó, 6,5, 6,7. Isso é praticamente nada, tá ok? É admissível uma variação de até 8% sem problema nenhum. Então, eu testei aqui, está dentro dos parâmetros. O auxiliar, a resistência ômica está dentro dos parâmetros. Vamos testar agora marcha, a letra M, que é aqui, ó, nesse outro pino, certo? Dá uma olhada só, 3,6. 3,6, aqui está dando 3,4. Cai na mesma razão aqui. Pode ter uma variação devido à temperatura, e uma variação admissível aqui é de 8% para mais ou para menos. Tá ok? Então aqui, pela leitura ômica, tá dentro do esperado. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui uma outra situação que eu... Esse desenho aqui eu fiz baseado na ficha técnica, tá certo? Desse compressor. Na ficha técnica, eles mediram a 25 graus exatos e esse compressor deu 2,78 no enrolamento de trabalho ou de marcha e 7,10 no enrolamento auxiliar. Então vocês vejam que está muito próximo, tá bom? As duas leituras. Tá certo? Está dentro da margem de diferença de 8% para mais ou 8% para menos. Legal? Essa informação aqui eu encontrei na ficha técnica desse compressor, que você consegue, no caso da Embraco, no aplicativo da Embraco, tá certo? Você digita lá o modelo do compressor e você tem acesso a essas informações aqui. Não estão mastigadinhas aqui, tá certo? Ah, e outra coisa, lá na ficha técnica, ela está em inglês, tá certo? Então, aqui, onde a gente chama de auxiliar ou partida, na ficha técnica que está em inglês, aparece como start, ou a letra S. Então, se de repente você pega um compressor importado, talvez nem apareça o P, nem apareça o A. Pode aparecer a letra S, de start, que significa partida em inglês. E o de marcha, no inglês, está escrito run, R-U-N, que é de corridas. Então, isso aqui é partida, aqui é corrida, entendeu? Então, se você pegar uma ficha técnica da Embraco, vai estar start e run, que é justamente partida e trabalho, ou auxiliar e marcha. Tá ok? Deu para entender aqui? E dá uma olhada nessa outra situação aqui, ó. Certo? O que é isso? Isso daqui é a leitura entre o terminal auxiliar e o terminal de marcha.
tá certo? Por quê? Ele vai fazer a soma desses dois aqui, certo? Ele vai somar essa resistência com essa, e não é algo exato, tá bom? Não é matemática, isso daqui é elétrica, então pode dar uma pequena diferença, mas ó, vê que está muito perto, tá bom? 10,1, 10, certo? E isso é legal porque também, se de repente eu não tenho, às vezes você pega um compressor que ele foge dos padrões brasileiros, porque tanto a Embraco quanto a Eugene, tanto quanto a Tecans, que trabalham no Brasil, eles usam esse mesmo padrão, essa mesma sequência CAM, tá ok? Então é fácil de você identificar. Mas se você de repente pega alguma coisa que fica numa posição meio diferente, você está com dificuldade em identificar, você pode identificar dessa forma, certo? Então a leitura mais alta que der é a leitura entre o marcha e o auxiliar, entendeu? Então você sabe que nenhum daqueles é o comum. O que sobrou é o comum, certo? Então a leitura maior é entre marcha e auxiliar. A leitura menor é entre o comum e o marcha, certo? E a leitura intermediária é entre o comum e o auxiliar. Se você sabe disso, você descobre a posição dos pinos de qualquer compressor. Sempre o auxiliar é maior do que o marcha, certo? Deu para entender isso? Legal. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como você descobre se está com alguma fuga de corrente, certo? Mas deixa eu falar com você um pouquinho. Dá uma olhada aqui embaixo, está a fim de estudar refrigeração? Está a fim de aprender, de se tornar um profissional gabaritado, de primeira categoria na área? Dá uma olhada, o link na descrição, curso de refrigeração, curso de conserto de lavadora de roupa, o melhor curso online do Brasil. Vem estudar comigo, o valor é muito acessível, às vezes no primeiro atendimento você já recupera o valor investido. É para quem não sabe nada, porque a gente começa do zero. É para quem já sabe um pouco, mas está enfrentando dificuldade. Vem estudar comigo. Tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Valeu. Vamos voltar então para nossa aula. Vídeo do YouTube? Legal? Bom, deixa eu levantar um pouco a câmera aqui para melhorar aqui o que a gente vai fazer agora. Em alguns casos, a gente tem alguma coisa que a gente chama de fuga de corrente, tá certo? Fuga de corrente é o seguinte, por exemplo, lá dentro, o enrolamento, ele tem um verniz, e às vezes acontece desse verniz se corromper lá dentro, e aí começa a vazar corrente para a carcaça do compressor, e a geladeira começa a dar choque. Só que você não sabe se o choque vem do compressor, ele pode vir de uma resistência de degelo, ele pode vir do ventilador. Como descobrir se o compressor está vazando corrente para a carcaça? Então você coloca, eu vou colocar no comum, tá certo? Você coloca, mas poderia ser em qualquer um desses terminais. Vamos colocar o comum, e aí a outra ponta de prova você vai colocar na carcaça. No caso, esse terminal aí é o terminal do fio terra, tá certo? Então, se tivesse vazando corrente para a carcaça, iria dar uma leitura aí. Quer ver uma coisa? Vou encostar uma ponta na outra para você ver o que aconteceria, tá vendo? Deu uma leitura, zerou, certo? Mas como eu pus aqui e não deu leitura, significa que esse compressor está bem, tá bom? Outra forma, de repente, dependendo da situação, é um pouco difícil você colocar esse terminal aqui. Às vezes na geladeira está bem complicado de você achar esse terminal aqui. Você sabe que ele está aqui, mas é difícil você acertar. Você pode sempre colocar a outra ponta em outro lugar. Por exemplo, aqui, ó, na válvula Schrader, no tubo de serviço. Você encosta, ele está soldado à carcaça, então ele daria continuidade se tivesse vazando
corrente para a carcaça. Ele não dá continuidade. Eu não posso colocar onde tem tinta. Se você colocar onde tem tinta, a tinta vai isolar. Você tem que colocar em algum lugar onde não tem tinta, certo? Então você arranha um determinado lugar até que apareça a carcaça e você consegue fazer a leitura. Nesse caso, esse compressor está excelente. Não tem vazamento de corrente para carcaça. Tá ok? Então a gente já fez os testes e eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Bom, deixa eu desligar primeiro o meu alicate amperímetro, certo? Deixa eu desconectar as pontas aqui. E eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, porque às vezes talvez você encontre uma outra situação. Na realidade, essa situação não é a mais comum de todas, tá bom? A Embraco usa em alguns dos seus compressores essa configuração. Comum embaixo e os outros dois em cima. A maioria dos compressores que você encontra no Brasil, dá uma olhada aqui, ó. E essa é a configuração que a gente viu. O comum embaixo e os outros dois, auxiliar e marcha em cima. Você vai encontrar muito, ao contrário, o comum em cima, e o comum sempre está sozinho, tá vendo? Ele é um solitário, ele fica sozinho. Aqui ele está sozinho, enquanto os outros dois estão em cima. Aqui ele está sozinho, enquanto os outros dois estão embaixo. Então você vai encontrar, a maioria dos compressores, Tecans usa essa configuração, Eugene usa essa configuração, Embraco também, boa parte, a maior parte dos compressores Embraco usa essa configuração. Comum em cima e os outros dois embaixo. Mas a lógica para você encontrar é a mesma. Dá uma olhada, se aqui a gente pegava CAM, Clube Atlético Mineiro, comum, auxiliar e marcha, no sentido anti-horário, aqui a regra é a mesma. O importante é você descobrir quem é o comum. Comum sempre está solitário. Comum, auxiliar e marcha, no sentido anti-horário. Clube Atlético Mineiro, comum, auxiliar e marcha. Tá legal? Bom, eu acredito que você aprendeu, foi bem legal, tá certo? Muito provavelmente esse vídeo ele vai se tornar também uma aula, tá? Então não sei por quanto tempo ele vai estar disponível no YouTube, mas com certeza ele vai se tornar uma aula no meu canal. Dá uma olhada, tá certo? Aprende, decora, e se você tiver afim, agora deixa eu já encerrar esse vídeo. Cara, tá esperando o quê? Vem aprender, vem fazer o curso de refrigeração. Dá esse passo, tá bom? Tem gente que às vezes fica com medo, será que eu vou aprender? Tem grupo de WhatsApp, onde os alunos interagem, tem tira dúvidas no WhatsApp direto comigo, tem certificado no final, o valor é muito acessível, quase simbólico. Depende de você agora. Valeu, não esquece de dar aquele like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de fazer tudo o que você tem que fazer e bora pra cima. Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.